Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um desafio que, olha, é antigo, mas continua super atual. No meio de tantas vozes, de tantas mensagens, como é que se faz para separar o que é verdade do que é engano? A grande questão é essa, né? O que estamos ouvindo é uma profecia de verdade? Uma mensagem genuína? Ou é só pretensão, pura vaidade? É isso que a gente vai investigar hoje. E essa frase do profeta Jeremias já vai direto ao ponto, é muito forte. O que ele está dizendo aqui é que, muitas vezes, o que parece ser uma mensagem divina, na verdade, é só um eco dos desejos, das ideias, da própria pessoa que está falando. Para a gente entender a profundidade disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque o que o Jeremias estava vendo lá na época dele, nossa, é muito parecido com coisas que vemos hoje. E olha, isso não é de hoje, não. Naquela época, já tinha gente se aproveitando da fé das pessoas. Usavam o nome de profetas para prever só coisas boas, coisas agradáveis e muitas vezes, claro, em troca de dinheiro, de algum favor, abusavam da fé simples de um povo que acreditava. Essa citação aqui mostra bem a audácia, né? Eles simplesmente agiam por conta própria. Não tinham nenhum chamado divino, nada. Eram movidos pelos seus próprios interesses, mas saíam por aí falando como se tivessem autoridade espiritual. Tá, mas como é que eles faziam isso? Vamos dar uma olhada mais de perto nos métodos, nas motivações por trás de tudo esse engano. As táticas eram bem claras. A primeira, é claro, a ganância por dinheiro. Era um baita motivador. Eles também se aproveitavam da ignorância do povo, que, coitado, não tinha muito como saber o que era verdadeiro e o que era falso. E o mais importante, eles usavam a ideia de sonhos e visões para parecer que eram legítimos. E a forma como eles usavam essa frase era, assim, muito esperta. Quando alguém chegava dizendo "eu sonhei", criava-se uma barreira contra qualquer crítica. Pensa bem, como é que se pode provar que o sonho de outra pessoa é mentira? É impossível, né? Era uma tática perfeita para explorar a confiança da multidão. Bom, diante de um problema tão antigo, como é que a gente se protege? A boa notícia é que não fomos deixados sem um guia. E aqui a gente entra no conselho atemporal do apóstolo São João. E aqui está o pulo do gato. São João nos dá uma ferramenta prática: testar, provar. Não é para acreditar em tudo de olhos fechados. A orientação é muito clara. É preciso ter prudência, ter discernimento. Agora vamos trazer essa ideia para um contexto mais moderno. Como esses avisos de séculos atrás se aplicam às nossas interações com o mundo espiritual hoje? Exatamente. O mesmo perigo que Jeremias alertava continua por aí. Entre os espíritos, existem aqueles que gostam de enganar, que se aproveitam de qualquer brecha, qualquer oportunidade que encontram para criar confusão. E saber essa diferença é fundamental. De um lado, existem as influências que querem guiar para o bem com sabedoria. E do outro, tem aquelas que se aproveitam da falta de preparo das pessoas para levar para o caminho errado. E aqui fica uma letra bem importante, sabe? A vulnerabilidade é muito maior para quem está no começo dessa jornada, para quem está desenvolvendo a mediunidade. Sem experiência, sem os devidos cuidados, o risco de ser influenciado por esses espíritos enganadores aumenta bastante. É um dos maiores desafios a serem superados. Então, na prática, como se aplica esse teste? Essa parte final da nossa análise foca nos passos mais concretos para a gente desenvolver esse tal de discernimento. O caminho é um processo, né? Não acontece da noite para o dia. Tudo começa com cautela, com prudência. Depois vem a parte ativa de seguir o conselho de São João, testar as fontes, analisar as mensagens. E com o tempo, com a prática, vai se desenvolvendo essa habilidade de distinguir com mais clareza o que é bom do que não é. E esse é talvez o ponto mais profundo de todos. A responsabilidade não é só de se proteger, de não ser enganado. É também uma responsabilidade ativa, a de garantir que ninguém se torne um canal para o engano, mesmo que sem querer, repetindo visões que na verdade vêm do próprio coração. E assim, a gente fecha o círculo voltando lá para o começo. Essa pergunta final fica para nossa reflexão. Desenvolver o discernimento não é só uma técnica, é uma busca constante por autoconhecimento, por verdade, para que a gente consiga de fato separar a profecia da pretensão.